Olá! Estamos começando mais um episódio do Sofá da Mano e eu estou muito feliz hoje porque eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Ela foi uma das pessoas que me ajudou muito no meu momento de transição de carreira e eu estou muito feliz que ela aceitou sentar aqui com a gente na poltrona e conversar um pouquinho sobre todo o conhecimento e toda a bagagem que ela tem aí nessa vida de sucesso como empreendedora. Nessa, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Mano. É um prazer estar aqui no Sofá da Mano, contribuindo, né, também para essas pessoas que estão aí também precisando receber inspirações e serem fontes aí para que elas também possam viver o extraordinário, assim como a gente vem vivendo nesse processo de mudança, de conhecimento, né, de transição, de mutação. Então é muito importante a gente poder contribuir aí também com essas mulheres. Verdade. Nessa, conta para nós um pouquinho, assim, se apresenta, para as pessoas, né, te conhecerem, saber com o que tu trabalha. Então, meu nome é Vanessa Seco, né? Sou fisioterapeuta de formação, vai fazer 18 anos que eu sou formada. Hoje não considero que eu atue de forma direta dentro da profissão, né? Sou empreendedora, mas hoje eu me considero mentora de autoestima e emagrecimento, né? Por que que eu me considero mentora de autoestima e emagrecimento? Porque quando a gente trabalha com saúde, autoestima, com estética, eu não consigo enxergar as pessoas pela casca, né? Então, assim, eu não consigo imaginar que uma mudança possa acontecer no ser humano só externamente. Então, eu posso utilizar todos os recursos que eu tenho dentro do meu conhecimento, altas tecnologias, o que for. Mas se a pessoa não mudar por dentro, ela não vai mudar por fora de forma definitiva. E você é uma das pessoas ao qual aí é a prova viva de que essa mudança, ela começou de dentro para fora, né? Então, eu conheci a Mano, tenho que uns 4 anos, né? Foi no início da pandemia, quando a gente se conheceu. A Mano tinha a Marieva com 4 meses e meio, mais ou menos. Passou por uma gestação, estava vivendo pós-parto, né? E totalmente desencontrada da Mano verdadeira que existia antes da Marieva. E eu comento que essa mudança que a Mano teve na vida dela aconteceu na minha vida também, após a chegada do Vitor Hugo, né? E é algo tão transcendental o nascimento dos nossos filhos e ao mesmo tempo tão desafiador que a gente se perde na gente, né? E eu digo, comigo foi o que aconteceu e acredito que com você também tenha acontecido, né? Nasceu a Marieva, morreu uma Manuela. Nasceu o Vitor Hugo, morreu uma Vanessa. E a Vanessa que nasceu, eu não conhecia. Ela era totalmente desconhecida. Porque nasceu uma mãe, eu continuava sendo empreendedora, eu continuava sendo mulher, esposa, mas ao mesmo tempo perdida em mim mesma, né? O meu estilo de roupas já não era mais o mesmo. O meu corpo eu não me reconhecia, então, e aquela briga interna, porque como eu trabalhava com estética, eu precisava representar, né? Só que eu passei também por uma depressão pós-parto, sem ter um diagnóstico de depressão pós-parto, e essa culpa, quando nasce a mãe, nasce a culpa na mulher, né? Eu brinco assim, que nasce a mãe, nasce a culpa junto. E quando nasce a mãe e nasce a culpa junto, a gente nos cobra o tempo todo disso, né? E aí, fazendo de novo o gancho na tua procura, quanto o teu resgate da Mano verdadeira, daquela Mano que se amava de verdade, que já não estava acontecendo ali naquele momento. Você tinha engordado 20 quilos, né, Mano? Um pouco mais. E foi quando ela assumiu essa responsabilidade com ela, e junto a isso veio todo o processo de mudança de profissão, né, Mano? Foi que ela assumiu essa responsabilidade com ela, mesmo com a Marieva pequena, né? E comigo não foi diferente, só que não foi voltado para o processo de emagrecimento, porque eu engordei 16 quilos na gravidez do Vitor Hugo,
Só que eu devia ter perdido uns 11, eu tava ali 6, 7 quilos, o meu corpo tava todo bagunçado, né, que a gente fica, né, toda errada, mas o problema maior meu tava dentro. O problema maior meu tava, que eu não tava mais me reconhecendo como pessoa, como mulher, como ser humano. Nessa, até para as pessoas nos conhecerem um pouquinho mais, assim, entenderem, né, o porquê também do nosso encontro aqui, né? Eu falo que as pessoas não vêm para o Sofá da Manu por acaso, né? Tem alguma história, né, comigo, e uma história também além de uma proximidade, de uma identificação. Né? Então eu acho bacana a gente passar para quem está nos ouvindo, assim, o que talvez a Manu e a Nessa, né, e a Vanessa pensam em comum, que faz isso acontecer, né? A nossa amizade, a nossa parceria, que nem tu falou, faz 4 anos que a gente se conhece, Recente, né? E a gente sempre, quando se encontra, a gente conversa e eu venho com uma ideia, a Nessa vem com outra ideia, e é isso e tal. Então eu acho bacana a gente trazer isso, e até a nossa história com a maternidade é semelhante, né? E quantas mulheres e quantas mães também possam se identificar com as nossas histórias. Porque eu percebo que a gente é muito do trabalho, né? O trabalho que eu me refiro aqui, o trabalho externo, fora de casa. E quando eu me deparei com a Marieva em casa, que dependia de mim 24 horas, a primeira coisa foi para mim o meu trabalho. O que eu vou fazer? E veio também no meu caso, né? Diferente do teu, mas no meu caso veio com relação a eu continuar fazendo a mesma coisa que eu vinha fazendo antes. Então eu encontrei para mim, na maternidade, para mim uma fuga do meu trabalho, porque eu trabalhava com a família, né? Eu trabalhava 20 anos, né, com o meu pai e tal, e no direito isso, e eu falava para o meu marido, não, eu vou encontrar, eu preciso cuidar dela, então eu não quero mais trabalhar aqui. E eu não queria mesmo, de fato, seguir, né? Então eu acho que essa nossa ligação muito forte com o trabalho, né? De a gente, nem a gente estava falando antes, da gente levar para as pessoas a nossa voz, né? Levar a nossa opinião. Eu acredito que isso seja um ponto muito forte, assim, que a gente se identifique, né? Sim, a gente se identifica muito em relação a isso, só que é como tu falou, né, Manu? Como que você teve coragem, vamos dizer assim, de fazer uma transição de carreira em meio a uma maternidade inicial, vamos dizer assim, porque a Marieva era bebê, né? E que você conseguiu dizer não para muitas coisas e passou a dizer sim para tantas outras coisas, que é o qual talvez você tivesse muito medo. Aonde que você teve que se colocar nessa situação para que você pudesse fazer essa transição? Você teve que se priorizar. Você teve que priorizar os teus desejos e os teus sonhos e objetivos, independente do que os outros pensassem. Tirando o julgamento de lado, né? Tirando muitas vezes as crenças que você ouviu uma vida inteira. Só que como, gente, que a gente consegue ressignificar muitas dores, crenças e sabotadores se a gente não se conhece a si própria? E aí que eu volto a falar, porque hoje eu sou mentora de autoestima e não estou trabalhando diretamente uma técnica ou um recurso relacionado a isso. Porque para mim gerar uma mudança definitiva numa mulher, numa pessoa, ela tem que entender o senso de merecimento dela, ela tem que entender que ela precisa deixar de lado algumas crenças e alguns sabotadores que ela carrega baseado na vida, na história de vida dela, e que tá tudo bem se ela viveu aquilo até aquele momento e aquilo serviu. E assim, e deixar claro também para as mulheres que estão nos assistindo, né? Porque o que eu percebo muitas vezes nesse momento da vida em que a gente nasce, né? Nasce mãe. Essa é uma ruptura, né? É uma ruptura. Eu falo que todas as mulheres sentem esse pós-parto, umas mais, outras menos, mas todas sentem algo, né? E eu percebo que muitas mulheres querem, de fato, viver a maternidade, né, full time, digamos assim, deixar claro isso também, que é um trabalho, eu falo que é o mais difícil de todos, né? Porque ninguém reconhece, né? Porque não há o reconhecimento e é todo dia aquela mesma coisa e aquela rotina. E há também uma disciplina também muito forte na educação com os filhos, e isso, e de novo, de novo. Então, a gente deixar claro né, registrar aqui que muitas mães deixam, né, o seu trabalho
porque assim querem viver a maternidade, ou às vezes porque não tem opção, né, Nessa? Não tem opção de seguir com o trabalho, tem que cuidar do filho e tal. No nosso caso, era preciso continuar com o trabalho, né? Não tinha escolha. Além da necessidade financeira, né? E a questão também, eu falo por mim aqui, da necessidade emocional. Porque quando eu me vi dentro de casa com a Marieva, meu Deus, né? Agora eu não posso ir meu trabalho, e o que eu vou fazer na minha vida? Então, aquilo que eu falei no início, né? Meu trabalho veio assim como uma preocupação. Eu falo que a Marieva, Nessa, ela veio para dizer, mãe, agora tu vai fazer o que tu gosta, tu vai fazer. Né? Então é importante a gente deixar isso, porque várias mulheres estão nos assistindo, tem muitas histórias de vida e muitas podem se identificar, né, com a gente. Olha o que aconteceu contigo. A Marieva, e para vocês verem como as histórias de vida, elas têm significados diferentes, né? Mas de alguma forma elas conectam. Então, se a Marieva veio para você, para dizer assim, mãe, agora você vai fazer o que você gosta e não o que talvez o teu núcleo familiar acabou te levando, né? E você é grata a tudo isso, porque também fez parte do teu processo evolutivo quanto pessoa e profissional, mas para mim foi outra coisa. Eu tinha questão do trabalho e tudo mais, sempre à frente, né? Eu nunca imaginei maternar full time. Isso nunca fez parte do meu projeto de vida e foi um acordo que eu e o Diego já tivemos desde o princípio, né? A gente demorou 3 anos e 3 meses para engravidar do Vitor Hugo de forma natural, a gente conseguiu, mas teve todo esse processo, né? E quando eu engravidei dele, em momento algum eu pensei, agora porque eu engravidei, demorei muito para engravidar e talvez vou ter só um filho, eu vou ficar só em casa. Porque é como tu fala, eu tenho um propósito além do recurso financeiro que o trabalho me dá, né? E quando tu trabalha com propósito, é aquela coisa, tu não consegue parar. Mas aí, a gestação do Vitor Hugo, depois que o Vitor Hugo nasceu, eu tive uma depressão pós-parto, sem ter essa, digamos, consciência da depressão, enfim, demorei tempo para diagnosticá-la, mas a gente fez terapia, eu e meu esposo, a gente fez terapia de casal, e lá nessa terapia de casal, eu consegui ter consciência de coisas da minha vida, que talvez se o Vitor Hugo não tivesse nascido, eu não teria tido, e foi aí que o meu processo de mudança pessoal, a Vanessa que nasceu de 5 anos atrás e que hoje está aqui falando em frente à câmera, ela só existe por conta do nascimento do Vitor Hugo. Porque foi quando eu passei a me conhecer de verdade, quando eu passei a romper todas as crenças e barreiras que me impediam a subir de plano, porque eu não me sentia muitas vezes merecedora, valorizada. E aí sabe por que acontecia isso, mano? Porque lá, quem estava em primeiro lugar? Meu filho. Quem estava em segundo lugar? Meu trabalho. Quem estava em terceiro lugar? Meu marido e minha família. Quem estava em quarto lugar? Eu. E aí perceba que tudo acima de mim fica muito pesado para mim, Vanessa Seco. Porque eu tenho que carregar todos nas minhas costas e que tempo eu tenho para mim? Nenhum. E aí quando eu não tenho tempo para mim, a minha vida fica pesada. Eu espero dos outros aquilo que nem eu mesma faço por mim. E aí aquela coisa, tu vive a vida de cobrança, porque, pô, eu tô fazendo por ti, tu não tá fazendo por mim. Eu tô, né? Aí tu tá sempre correndo atrás da máquina e, na verdade, tu não tá fazendo nada por si mesmo. E como é que as mulheres podem identificar isso, né? Porque independentemente se elas trabalham em casa com os pequenos, se além da casa elas também têm o trabalho externo, né? Eu vejo que nesses dois contextos a mulher, ela tem sempre uma culpa e sempre quer levar algo que não é dela, né? Às vezes uma questão com a mãe, uma questão com o pai, uma questão externa, uma questão do marido. Então ela quer levar, né? Ela quer resolver inconsciente, coisas da ancestralidade que vem a todo momento. Né? E aquela mulher, independentemente, de novo, se ela trabalha fora de casa ou não, tá sempre cansada, tá sempre exausta. Aí tem as questões, né, que a gente fala do relacionamento também como casal, né? Porque eu vejo que se a mãe da mulher tá bem, o casal tá bem, né? A criança, consequentemente, também vai estar bem. Então, a gente, como identificar isso para que essas questões sejam, o que tu pode nos trazer, assim, do teu conhecimento, experiência,
com as mulheres no dia a dia, assim, também, né? Olha, Maro, eu costumo, inclusive com todas as mulheres hoje que passam na minha clínica, eu costumo fazer um exercício com elas, né? Então, assim, se você puder e estiver aqui nos assistindo agora, faça um checklist. Coloca lá, 1, 2, 3, 4, até 5, né? E tem uma coisa aqui, gente, que eu já vou abordar. Não botem Deus nessa linha. Porque para mim, Deus está acima de todas as coisas, né? Ele é o Supremo. Então, assim, esquece Deus, religião. Mas coisas, pessoas, trabalho, tudo mais, coloque aí nessa tua linha de plano e veja onde que você está. Se você estiver em segundo plano na tua vida, já há um problema. Por quê? Porque há uma sobrecarga. Então, a partir do momento que tu consegue entender que para você, como eu disse, e eu falo isso nas consultas, quem já andou de avião sabe o que eu vou falar e quem não andou vai ouvir agora. Ao despressurizar a cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre o seu rosto. Vistem você primeiro para depois vestir no outro. Quando eu ouvi aquilo, e eu já andei de avião desde que eu era pequena, né? Eu pensava, que papo doido, porque, gente, né? Tu vai salvar o outro, da onde que tu vai botar a máscara de oxigênio em ti? Só que eu passei a entender o porquê dessa orientação. O porquê dessa orientação é porque se eu não tiver oxigênio para mim, como que eu vou salvar o próximo? Então, por que nós, mulheres, nos sentimos o tempo todo sobrecarregadas, desvalorizadas, não merecedoras, sentimos que a vida é mesmo um fardo, um peso? Porque a gente está o tempo todo se doando e não fazendo nada por si, né? Então, a partir do momento que você entende que se você colocar a máscara de oxigênio em ti, tu vai ter energia e disposição para colocar no outro. Então, se tu não tá feliz com o teu corpo, se tu não tá feliz com o teu peso, com a tua saúde, se tu anda aí cansada, indisposta, né, improdutiva, extremamente ocupada, tem algo errado. É verdade. Algo não está fluindo na tua vida. E aí não adianta tu buscar um recurso estético. Tu tem que mudar isso. Então, por isso que hoje eu trabalho dentro e fora. Hoje, quando alguém passa pela minha clínica, ela vai passar por uma mentoria. A gente tem um curso online que a gente está desenvolvendo, aonde o pessoal vai trabalhar o quê? Gerenciamento das emoções. Porque para mim estar bem no meu trabalho, eu preciso gerir minha emoção. Para mim ter energia para o meu filho, como tu falou, no relacionamento, eu preciso saber gerir minha emoção. Se eu não tô bem comigo mesma, como que vai estar a relação com o meu marido? Vai estar péssima? Tem gente, mano, que não consegue ter relação de luz acesa. Tem gente que não deixa o marido botar a mão na barriguinha porque tá se sentindo mal. Então, se eu não tô bem comigo mesma, às vezes o marido não tá nem aí. O marido não sabe o que é celulite, não sabe o que é gordura, não sabe o que é estria, não sabe o que é nada. Mas a pessoa sabe. Sim, a pessoa, né? Vem dela, né? Vem dela. Então, quando eu tô segura comigo mesma, quando eu sei do que eu quero, do que eu mereço, do valor que eu tenho como pessoa, eu também transpareço isso pro próximo. E aí tu acaba representando isso para as pessoas. Nessa, eu até vou dizer uma coisa aqui, tu vai me corrigindo aí, vai dizendo o que tu pensa, né? São vários fatores, e aí aqui pra gente, eu vejo que pra gente viver bem, viver leve, né, como mulher, como mãe, como esposa, como empresária, um trabalho, então, né, a pessoa que tem um trabalho fora de casa, a gente tem que ter alguns fatores ali que a gente tem que levar em consideração. Muitas coisas, né, que a gente pode enumerar algumas depois na sequência, enfim, autorresponsabilidade, por exemplo. Uma delas. É uma delas, maiores, né? Mas eu acredito que a autoestima, ela pode ser digamos, um valor, né, meio que balizador para a mulher poder olhar e ver como é que tá a minha autoestima. Ah, tá, ok, beleza, então eu vou fazer isso, não vai ser pesado para mim, né, porque o que eu percebo muitas vezes, e aqui a gente vê muitos influenciadores talvez falando, né, sobre a questão, por exemplo, da energia feminina e da energia masculina. Então, o que a mulher veio para fazer? Ah, a mulher veio para dar todo o apoio para o homem trabalhar, para o homem prover e tal, tal. Dependendo da mulher que escuta isso, ela olha, porque eu era assim. Eu também. Né? Por isso que a gente se identifica. Eu fui me dar conta que o Michael não sabia onde ficava o alvejante no mercado. Qual era a prateleira do mercado depois que a Mariana nasceu? Porque eu tava há um dia em casa com uma cesárea e eu não podia ir no mercado. Ele teve que ir no mercado. Eu me dei conta, meu Deus, ele não sabe onde tem um detergente, enfim, não me lembro o que era direito para lavar a roupa, porque era eu que fazia. E por que eu fazia sempre? Porque eu não queria tirar ele do trabalho dele. Eu não posso, porque ele vai estar vendendo, porque ela vai estar dando cliente, ele não pode sair de lá, isso e aquilo, e eu assumia todo o restante, além de também ter o meu trabalho externo. Isso era pesado? Então, assim,
Muitas vezes sim, né? Sim, muitas vezes sim, era pesado, mas na minha cabeça, não, eu tenho que dar esse apoio, eu tenho que dar esse suporte, porque eu não posso tirar ele de lá. Então, dependendo essa questão de, o homem que provê, a mulher tem que dar todo o apoio para isso, a gente tem que cuidar muito bem no que a gente fala isso, porque a mulher, ela olha, realmente, eu tô fazendo certo, então. Eu tô fazendo de tudo pro meu marido tá lá, né, para prover. E aí, mas como é que tá ela nisso tudo? Porque o marido chega em casa e vem a questão, que muitas mulheres falam, mas eu tenho que estar sempre disposta. Mas peraí. Então, eu acho que há uma inversão, eu acho que a gente tem que cuidar da autoestima, e eu falo muito sobre o equilíbrio, né? Porque se tu tá fazendo todo esse esforço para dar ajuda pro marido, mas se tá pesado, e aí, consequentemente, tu não consegue também ter um relacionamento de todas as ordens, digamos assim, né, no casamento, então não pode ser assim. Não. Né? Então, por isso que eu acredito que a autoestima, ela vem como um balizador, até pra gente passar isso para as mulheres, né? Porque as mulheres olham assim, como é que eu vou identificar, como é que eu vou saber se... A gente vem por essa questão da leveza, eu posso fazer isso, tá no meu alcance? É leve, não é tão pesado? Não vai ser pesado, então eu vou recuar, né? Mano, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é autoestima. Porque as pessoas, elas atrelam a autoestima à estética. E a autoestima não é estética, gente. A autoestima é como eu me vejo. E o merecimento, eu acredito que tá junto. Que esteja dentro aí da autoestima, tá junto. Né? E aí é como eu me vejo, é como eu me estimo. É quando eu paro na frente do espelho e olho e penso assim, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu sou merecedora, eu não sou, me valorizo, eu não me valorizo. E isso tá muito intrínseco. E aí eu quero dizer por quê? Porque eu não tinha autoestima. Mano, eu sou uma mulher que, eu digo, Deus me colocou na minha profissão para mim literalmente ressignificar minhas dores. E eu sou prova viva de que eu era uma pessoa, hoje eu tenho 42 anos, que até os 37 anos de vida não me estimava. E quando eu não me estimava, entra a questão do senso de merecimento. Então, eu não posso ganhar dinheiro, eu não posso ter um marido bonito, eu não posso ter um marido que me ajude, né? Entra várias coisas. E muitos conflitos eu vivi até esses 37 anos de vida, de altos e baixos no trabalho, de altos e baixos no relacionamento, de altos e baixos no relacionamento com a família. Não é porque eu tinha um problema de relacionamento, que o meu marido não presta, o meu trabalho não dá lucro, não. É como eu lido com a situação. Então, a partir do momento que eu comecei a entender sobre autoestima e o quanto eu tinha que me estimar, o quanto eu tinha que me amar e quais são os recursos que eu preciso buscar para me amar, muda tudo. E aí, Nessa, até crescimento no negócio também, né? Tudo. Como me relacionar com as pessoas, como ter um relacionamento saudável no dia a dia com as pessoas, com os filhos, né? Com a família, com o marido, e como também ter resultados no negócio, né? Como você criar ali uma atmosfera também para isso. E aí outra coisa que eu percebo também, se fala muito, se vende muito, né? Técnicas de vendas, isso e aquilo, você tem que fazer isso. Mas se a mulher não se autoestima, não se reconhece, não se valoriza, né? Eu percebo muito por mim isso também. Porque quando eu vivia no direito, né? Eu falo assim que no direito, na época enfim, advogada, professora, e quando eu estudava... quando eu me formei, que eu já trabalhava no escritório com o pai, mas eu me formei, eu disse assim para ele, e agora, é isso? Eu preciso mais. Então, eu queria sempre provar para mim mesma, talvez, ou até para o meu pai, né, que eu poderia mais, que eu poderia fazer mais. Então, era sempre para mim isso. Né? E eu não me sentia olha que interessante, eu não me sentia merecedora e eu não me reconhecia. Porque eu me lembro uma vez que eu nunca me esqueço, quando eu passei no doutorado em Porto Alegre, na PUC, era muito concorrido, né? Sempre foi muito concorrido. E eu, meu Deus, chegava em casa falando, e tem desembargadores, e tem não sei o quê, e tem um professor lá top, e eu lá. Eu me achava um nada. E aí eu passei para a segunda fase. Meu Deus, chamaram 20 de 70 e me chamaram. E guria, depois quando eu entrei, chamaram 6, eu estava dentro dos 6. Olha que loucura.
E ainda assim você não estava acreditando. Eu não acreditei, olha só, eu olhava, meu Deus, eu passei, olha só. Eu posso. Eu não acreditava. E isso, assim, eu fiquei no direito quantos anos assim? Depois que eu, né, me tornei empresária né, no dia a dia, enfim, me relacionando, né, com as pessoas no trabalho, eu fui percebendo e fui entendendo muita coisa. E eu deixava, inclusive, até de postar não, mas isso aqui... Não, isso aqui eu construí, isso aqui eu que fiz, isso aqui eu vou postar, eu vou mostrar para as pessoas. Até eu posso inspirar, né? A gente deixa, às vezes, por não se sentir merecedora ou por não se reconhecer, a gente deixa de mostrar para as pessoas isso, né? Não, vamos longe. Agora tu usou o ponto-chave da situação. Porque você emagreceu 22 quilos em 4 meses, certo? Quem era a Manu 22 quilos acima do peso e quem se tornou a Manu 22 quilos a menos? Porque exatamente, eu me lembro como se fosse hoje. Tu faltava 1 mês, 30 dias mais ou menos para você sair do programa. Foi quando tu conheceu a doTERRA. E foi quando ela fez a transição de carreira dela. Vocês acham que a Manu, com baixa autoestima, se sentindo do jeito que ela estava, ela teria coragem de largar o direito, largar a docência, sendo doutora, para ir fazer um plano novo de carreira, começando do zero, e hoje está liderando aí mais de 2.000 e poucas pessoas? Até porque a gente traz outra questão, né, Nessa? Porque o desejo... Vamos falar um pouquinho até de energia, de frequência, né? O quanto o desejo, ele tá lá a 120 Hz, né? Então, eu falo assim, o meu motivo, o meu desejo, a minha vontade, né, de querer mudar é uma coisa. Sim. Né? E você tomar a decisão para poder fazer isso se tornar realidade é outra. E o que faz? E aí você tem que estar... né, vibrando alto, querendo aquilo, tua energia, e aí vem disso. A autoestima de novo. Vem da autoestima, vem dessa força interna, vem dessa luz, vem desse reconhecimento. Eu sou, né, tenho condições, eu fiz isso. Ou então, assim, mesmo que talvez naquele momento eu não tenha né, algum resultado que me mostre isso, mas eu me reconhecer, eu sou capaz, né, e eu vou fazer acontecer, né? Mas aí entra outra questão, Manu, que é como tu falou, ó, motivação é o motivo para a ação, é o que te motiva a fazer. Se tu não, a automotivação, ela tem que acontecer, tipo, se tu saiu do direito para empreender doTERRA, tu tem que ter um motivo que te fez agir, né? Se a pessoa hoje quer emagrecer 5, 10, 15, 20 quilos, ela tem que ter um motivo para que ela queira sair da onde ela tá para fazer essa mudança. Porque eu digo, motivação é igual banho. Ele não se renova sozinho, tu tem que tomar todos os dias. Então a dose de motivação, ela tem que ser tua. Eu não posso te motivar, tem que existir automotivação. Então não adianta se falar em mudança, em começar algo novo, né, em transição, em mudar a carreira, em mudar o trabalho, sem falar de autoestima, né, enfim. Porque entra o merecimento, entendeu? E falar desses fatores também, né, Nessa, da coragem, a questão da procrastinação, o merecimento, né, a questão da própria comparação, né, a gente fica muitas vezes se comparando e aí ela conseguiu por isso e eu não sou, né? Mara, tem mais uma, né? É outra frase que eu carrego comigo. Não confunda o palco dos outros com seus bastidores. Gente, o que acontece no palco é uma coisa, o que tá lá no bastidor é outra. Eu sempre falo para as pessoas, tudo que tu conquistou na tua vida, pensa você. O fato de eu ter engravidado, eu levei 3 anos e 3 meses para engravidar do Vitor Hugo. Se eu tivesse desistido, eu seria mãe? Não. Então, pra mim hoje, de tudo que eu já conquistei na minha vida, foi uma das coisas mais difíceis. E é uma coisa que talvez pra quem é fértil, vamos dizer, meu Deus, que loucura, né? A Vanessa passou por isso, pra mim, se cheirar as cuecas do marido que nem diz, tô grávida, né? Não foi o que aconteceu comigo. Então, o que fez eu trazer ele ao mundo? Não desistir. O que fez eu conseguir ser mãe? O não desistir, lutar até Sabe que eu achava que se não desistir uma vez, isso aí é discurso. Eu pensava lá atrás, não desista dos seus sonhos, vai em frente, tá? Hoje eu digo sim, eu cheguei até onde eu cheguei, seja na questão, né, física, na transição de carreira, seja em algum resultado, né, no meu negócio, foi porque eu não desisti. Exato. Né? E aí, Nessa, vamos trazer um pouquinho assim sobre essa questão para as mulheres empreendedoras. Né? A gente vive assim num mundo que se busca a tal da estabilidade.
Né? Então, eu vou ter carteira assinada porque eu tenho uma estabilidade, ou eu vou fazer um concurso público que eu tenho uma estabilidade, ou então, até mesmo, eu vou colocar a minha empresa, mas aí, em um determinado período de tempo, a minha empresa não tem resultado, eu vou fechar a minha empresa, eu vou desistir, né? Enfim, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque eu percebo que as coisas acontecem, ou não acontecem, porque as pessoas desistem. 100%. Né? Então, assim, a gente pode olhar ao nosso redor, empresários, né, bem-sucedidos, enfim. Quanto tempo levou para a pessoa ter X faturamento? Quanto tempo levou para a pessoa ter X de um resultado líquido? Né? Quanto tempo isso leva? É só a gente fazer entrevistas e conversar com as pessoas que a gente vê. E aí as pessoas desistem. E aí as pessoas ficam a vida inteira mudando de rota, porque é aquilo que a gente comentou antes também, porque não tem foco, ou não tem prioridade, ou até mesmo aquilo que eu falo, ou porque não sabem o que quer nessa. E isso, não, isso eu sei que eu quero, não sabe. Não. Porque há o dinheiro há uma estatística, 95 a 98% das pessoas não sabem o que quer. Então vamos lá, Manu, para mim, na minha percepção, tá? Quando a gente trabalha perfil comportamental, a gente descobre hoje que quase que 90% da população trabalha em nível de baixa performance. Hoje, a maioria das pessoas, ou elas vivem na mediocridade, e mediocridade é pessoas que vivem na média, certo? Ou elas vivem abaixo da mediocridade, ruins. Pessoas de alta performance pegam o Flávio Augusto da vida. Ele performa 70%, nem ele performa 100%. E o cara é bilionário. Pra tu ver como a gente tá ruim no negócio. Interessante esse dado, né? Então, eu fiz essa análise, né? Isso tem uma fonte, esses dados? Tem o DISC, né? É um programa que você faz lá e ele traz uma tabela da tua performance. Do teu perfil comportamental. Teu perfil comportamental. Como que você lida. E o Flávio Augusto tem 70%. 70%. De alta performance. E o Flávio Augusto para as pessoas saberem quem é? Tu sabe mais dele? O cara é um dos bilionários do Brasil, né? Ele tem várias empresas onde hoje ele sabe tanto fazer o negócio, ele sabe como ganhar muito dinheiro, que ele cria empresas para vender. E aí ele explica, inclusive, que quando você faz algo que vira rentável, você pode vender quantas vezes for, porque você sabe fazer de novo. E a maioria das pessoas, elas não sabem fazer isso. Primeiro de tudo, porque elas não performam. Segundo, o grande fecho da coisa é que a grande maioria das pessoas são procrastinadoras. Existe um percentual altíssimo de procrastinação nas pessoas, então tudo elas deixam para depois. Elas são extremamente ocupadas e pouco produtivas. O que quer dizer isso? Essas pessoas, elas focam o dia a dia delas em coisas que não mexem ponteiro. Não faz você performar. É só você eu sou multitarefas, eu faço 10 mil coisas ao mesmo tempo, eu não delego nada, por quê? Porque eu preciso carregar o mundo nas minhas costas, então volta a história da autoestima, volta a história de tu se colocar em último plano, tá tudo ligado. Entendeu? E aí, quando eu não delego, eu me sobrecarrego, me torno totalmente ocupada e improdutiva. Aí chega no final do dia, tu chega pra pessoa e pergunta assim, como é que foi teu dia? Uma merda. Por quê? Porque eu fiz 10 mil coisas, não terminei nada ao mesmo tempo e não produzi. Não teve produtividade. Não teve produtividade. E faturamento, empreendedorismo, criar uma empresa rentável, ela tá relacionada à produção. O quanto tu é produtivo naquilo que tu faz. Só que quando que tu consegue ser produtivo? Volta de novo ao início. O quanto tu se sente merecedor, o quanto você se sente valorizado, o quanto você se sente confiante para fazer aquilo que você faz. Quando a pessoa vai trabalhar essa questão, deixa eu ver aonde que eu tô pecando, aí talvez algumas pessoas, não, tá tudo certo, assim, vou continuar desse jeito. E aí vem o quê? Cérebro, mentalidade, vem o mindset de você trabalhar isso e realmente identificar esse sabotador E a nossa cabeça, a gente não foi criada para performar bem. Porque a gente carrega crenças e dores de 7 gerações.
Que loucura. Tá no inconsciente. Então, quando a tua mente diz que não, não é porque tu não pode, é porque ela tá te bloqueando. Por quê? Porque vai despender energia. E a mente, já diz o nome, a mente mente, né? A mente mente o tempo todo. Então eu falo para meus pacientes, olha pra mente e diz assim, viu? Tu não vai me dominar nada. Eu vou te dominar. É isso aí. Eu vou dizer o que é pra tu fazer, entendeu? Então, se a tua mente estiver te mentindo, se ela estiver achando que você não é merecedora, se ela isso, identifica, né? Fica cobrando ela, entendeu? E aí, se precisar de terapia, eu sou super a favor, mas terapia, constelação familiar, aquelas vivências de impacto emocional. Eu também, essas terapias integrativas. Sou totalmente a favor. Inclusive, eu sou o que sou hoje porque eu busquei me conhecer, mudar através de impacto emocional, através de constelação, através de terapia, através de me conhecer. Só que hoje, como eu te digo, por que eu vivo hoje um relacionamento saudável com meu marido? Eu tô com ele há 17 anos. Não foi 17 anos de relacionamento saudável. Eu digo assim que nós temos um casamento antes do Vitor Hugo nascer e outro depois. Para a maioria das pessoas, o filho piora o casamento. Eu posso te dizer que comigo foi ao contrário. Né? Sabe por quê? Porque foi quando eu passei a me conhecer de verdade. Primeiro, gerenciar as emoções. Tudo, entendeu? Porque daí também foi outra coisa que eu comecei a pensar. Se eu não recebi da minha família autoestima, né? Porque a minha mãe é uma mulher linda, maravilhosa, mas ela não se acha. É autoestima, é como ela se vê. Não adianta as pessoas falarem. Quando me diziam, nossa, que linda que tu tá, pensando, mas essa blusinha eu paguei 10 pila, mas não sei. Eu me desvalorizava o tempo todo. Hoje, quando as pessoas dizem que eu tô bonita, eu agradeço. Porque é isso que a gente tem que fazer. Tem que fazer. Por quê? Porque hoje eu entendo que sim, se a pessoa tá dizendo que eu sou bonita, sim, eu sou. Mas é porque eu me enxergo. E aí, para outras pessoas que não têm autoestima, sabe o que elas podem pensar? Egocêntrica, soberba. E não é, gente. Não é. É sobre como você se enxerga, é como você se vê. E, mano, como eu tinha essa autoestima baixa, eu carregava muito o papel do masculino na minha vida. Eu falei esses dias uma força, né? Física e de ter que fazer tudo. Por que eu dizia? Mano, imagina 37 anos da minha vida falando, na próxima encarnação eu quero nascer homem. Meu Deus. Por que eu dizia isso? Porque eu carregava o papel do homem, mas não tinha duas bolas no meio das pernas. Literalmente. Né? Então, eu tinha que ter a força do masculino, mas eu era mulher. E aí, a partir do momento que eu literalmente tirei as bolas do meio das pernas e passei a assumir o feminino, assim, né? E entendi que o meu marido... foi leve pra ti toda essa, né? Meu Deus, essa porque quanto isso não foi positivo pro meu marido também. Claro. Entender que ele hoje é o homem da casa. E que eu sou vulnerável. E que eu sou a mulher, e que eu preciso ser acolhida, e que eu preciso de colo, e que eu preciso de afago, e que eu carrego o papel de família. E isso, mano, não tá relacionado com o prover 100% da casa. Porque isso, pra mim, é uma questão de cada um, né? Dentro da minha casa, a gente divide as contas, tem outros que é a mulher que paga, tem outros que é o homem que paga, tá tudo certo. Não tem a ver com isso. Porque a relação do casal, ela se torna uma relação saudável quando você se coloca no papel certo. E que você entende também sobre isso e que consiga... Então, voltando à questão do empreendedorismo que tu estava falando, normalmente as coisas não fluem ou as pessoas não têm foco naquilo que elas querem. E são pessoas que podem ficar pulando de galho em galho no relacionamento, no trabalho, nas amizades, porque elas não se reconhecem. Não se reconhecem. Elas não se estimam. Elas ficam buscando fora o que não está dentro. É verdade. Nessa, a gente ficaria aqui horas. Meu Deus, não! Conversando. Eu sempre aprendo com a Nessa, a gente sempre gosta de conversar e é uma troca, né? É uma troca. Há uma troca, sim, uma identificação muito grande, mas nós estamos aqui encerrando, né, esse episódio. Tem muita coisa pela frente ainda, né, mano? Já fica o convite, então, para a Nessa voltar mais vezes, com certeza. Queremos, né, você aqui mais vezes com a gente. E só uma mensagem, assim, de encerramento, assim, o que a gente pode, né, o que você pode trazer para essas mulheres que estão nos assistindo, reforçando aquilo que eu falei antes, né? A mulher que é mãe, a mulher que, além de ser mãe, também tem um trabalho externo, né? Ou talvez a mulher que não é mãe, né, ainda, ou que não é mãe também
por opção, o que tu pode trazer, assim, com relação a essa aula que tu nos deste aí sobre autoestima? Como eu disse, né? Hoje eu tenho uma missão. Eu tenho um compromisso com mulheres que querem aprender a se colocar em primeiro plano na vida delas. Porque para mim isso foi o que mudou a minha vida. Então, se você tá aí, que você tá sentindo que a tua vida tá sobrecarregada, que você não se sente merecedora, que você acha que é desvalorizada, que você tá assumindo muito o papel do masculino na tua vida e que tu nunca teve autoestima, entenda que isso é possível mudar. Eu sou a prova viva disso. Se você quer aprender a se colocar em primeiro plano na sua vida e viver o extraordinário, eu te faço um convite para vir aqui, né, trabalhar uma mentoria de autoestima comigo, que eu tenho certeza que a partir do momento que a gente se estima, todo o resto começa a fluir na nossa vida e todos os pilares andam junto com isso. Porque se eu não me valorizo, nada ao meu redor pode, como eu disse, vir as pessoas e me dizer que eu sou bonita, se eu não sinto, eu não recebo. É isso. Show! Muito obrigada, Nessa. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo e até o nosso próximo episódio.